O Marcelo me convidou para falar sobre desconstrução, né? E eu resolvi trazer não tanto um tema teórico, mas falar numa perspectiva fenomenológica sobre terapia de grupo, né? E principalmente de que maneira que terapia de grupo, numa abordagem fenomenológica, pode ser uma espécie de desconstrução do que a gente costuma entender por terapia de grupo, né? Então, para isso, o que eu tenho pela frente? Eu vou falar muito rapidamente como é que eu estou entendendo terapia de grupo. Na sequência, falar também muito rapidamente sobre o que seria uma compreensão fenomenológica existencial da psicopatologia, tá? Que nem o Bruno falou, tem um vídeo meu no YouTube sobre isso. Então, eu vou falar muito rapidamente sobre isso. Daí, por fim, tentar, de uma maneira muito sintética, apresentar trechos de uma sessão de terapia de grupo num hospital psiquiátrico, que foi eu que coordenei. Então, discutir mais ou menos como funciona, e vou fazer isso, portanto, para que a reflexão tente ficar próxima de uma experiência, tente ficar próxima da prática. Acho que esse é uma das grandes dificuldades do pensamento fenomenológico, que a hora que vê a gente está indo para a filosofia, está discutindo ontologia, e se perde, né, na hora de fazer, né? Acho que tem essa insegurança da qual o Bruno está falando, é muito comum mesmo, né? Porque aprendemos que tem que abrir mão, tem que desconstruir, tem que suspender, e daí na hora do vamos ver eu não sei muito bem o que fazer, né? Então tentar trazer algumas referências de algo vivido por mim, para ver se eu consigo mostrar para vocês um pouquinho da fenomenologia acontecendo, por assim dizer. Então, são dois objetivos que eu tenho pela frente. O primeiro é apresentar a fenomenologia como um método de condução de grupos e de leitura dos fenômenos grupais. E o segundo é discutir a terapia de grupo como uma possibilidade de intervenção em um hospital psiquiátrico. Por isso, eu vou lançar mão dessa síntese da sessão que eu coordenei. Tudo isso acontece com base numa espécie de estágio, uma experiência que tem a ver com o Centro de Formação e Coordenação de Grupos em Fenomenologia, do qual eu faço parte, do qual a Ari faz parte. E com base nisso, ou com base no Fenomegrupos, que a gente chama, eu realizei uma série de atendimentos voluntários num hospital psiquiátrico aqui em São Paulo. São pacientes internados, é uma enfermaria relativamente pequena, tinha capacidade para 24, 25 pacientes, e daí semanalmente realizava atendimentos lá nesse hospital psiquiátrico, né? No primeiro momento vale a pena anunciar o que seria o entendimento do sofrimento psiquiátrico para a fenomenologia, né? Aquilo que a gente chama de crise psicopatológica poderia ser entendida como perda de liberdade existencial, né? E que acaba repercutindo na capacidade de existência autônoma. Com base nisso, a internação em um hospital psiquiátrico, que é uma possibilidade de atendimento, é algo necessário no momento da crise, mas quando acontece, acaba também retirando dos pacientes a responsabilidade pela existência deles. E ao fazer isso, que pode ser muito importante no momento de crise, acaba tornando o paciente em internação numa espécie de objeto de tratamento psiquiátrico, tá? Então perde a condição de existência e vira objeto, né? E o que essa experiência que eu vou contar para vocês e outras experiências de terapia de grupo nesse hospital revelaram é que a terapia de grupo nesse contexto acaba agindo no sentido de possibilitar um resgate de autonomia no contexto institucional, né? O que vai ao encontro do objetivo de qualquer terapia fenomenológica, acho que bem da verdade de qualquer terapia, que é tornar o outro livre, né? Propiciar a liberdade para o outro para que ele possa continuar existindo. Então, vamos lá. Fenomenologia como método de terapia de grupo, né? Todo mundo sabe, imagino que quem está aqui já viu isso em algum momento, que a abordagem fenomenológica é um modo de proceder, é um método, portanto, que cuida para não recorrer a teorias prévias sobre aquilo que está tentando conhecer, tá? O grande problema epistemológico que a fenomenologia visa combater é de que teorias, saberes prévios e mesmo o senso comum possam encobrir o significado e o sentido de algo que está aparecendo.
Na filosofia, a fenomenologia vai surgir como ciência dos fenômenos com Husserl, e tem por objetivo conhecer aquilo que aparece, que se mostra, tal como se mostra, e não de acordo com o que as nossas ideias prévias delimitam. Dessa maneira, é um antídoto ao famoso leito de Procusto. Vocês sabem o que é o leito de Procusto? Pequeno parêntese. O Procusto era um personagem mitológico, um ladrão mitológico, e ele morava perto de uma estrada e quando tinha as pessoas, os viajantes, ele oferecia hospedagem para os viajantes. E daí falava, vamos lá, dorme na minha casa, eu te dou comida, te dou cama, tudo como se fosse comigo. Então os viajantes passavam, Procusto oferecia hospedagem, levava eles para a casa deles, dava de jantar, e daí na hora de deitar, Procusto dizia assim, bom, agora você vai ter que caber na cama de Procusto, na minha cama. Colocava a pessoa deitada, se a pessoa fosse mais comprida do que a cama, seria um problema para mim, ele cortava as extremidades dessa pessoa, para que ela coubesse. E se a pessoa fosse mais curta, ele esticava até que ela coubesse direitinho na sua cama, no seu leito. Isso é uma imagem que a gente costuma recorrer na fenomenologia, porque a sensação que temos é que muitas vezes as teorias psicológicas todas precisam fazer algo como um leito de Procusto para fazer encaixar aquilo que tem diante de si na teoria, na cama. Bom, então a fenomenologia, por outro lado, vai ser um antídoto então a esse leito de Procusto. O que significa que trabalhar com fenomenologia e grupos significa ter que suspender, pelo menos temporariamente, tudo que nós já sabemos sobre grupos. Significa suspender momentaneamente todo o conhecimento psicológico desenvolvido sobre grupos até então, porque este grupo que eu tenho diante de mim pode não corresponder àquilo que os autores da tradição já disseram que grupos psicológicos são, grupos terapêuticos. Então, por um lado é suspender, mas eu não posso estar completamente desamparado. O que vai ser um grupo para a fenomenologia, então? Quem trabalha com grupos em psicologia já deve ter visto aí que grupo pode ser entendido como sinônimo de grupo operativo. Essa é uma definição que vem de Pichon Rivière. Tem gente que vai chamar de grupo de trabalho. Bion vai ser um dos teóricos sobre isso. A gente tem uma referência mais psicanalítica que vai falar que um grupo é um conjunto de múltiplas transferências. A gente tem grupo como sistema, isso é Kurt Lewin. Tem várias interpretações prévias do que é um grupo. Para a fenomenologia, elas têm que ser suspendidas. Então, o que fica sendo um grupo? A gente parte de uma ideia mais básica de que grupo significa um conjunto de pessoas capazes de se reconhecerem na sua singularidade e que estão exercendo de algum jeito alguma ação interativa. Sob esse aspecto, nós podemos ser um grupo. Somos um grupo agora. Assim, a abordagem fenomenológica de grupo se dirige ao que aparece na interação entre duas ou mais pessoas. Neste referencial, duas pessoas são um grupo. Mas não se trata de uma mera descrição do imediatamente visível, do aspecto que seria sensorial que salta à vista no primeiro momento, porque o olhar fenomenológico tem que atravessar isso que aparece no primeiro plano em direção ao sentido do que aparece. E daí o suporte, então, para essa busca descritiva do sentido que sustenta aquilo que aparece, tem que estar apoiado, o suporte disso é exatamente a imediatidade da experiência de cada pessoa em relação e do contexto no qual essa relação acontece. Então, eu preciso apoiar a minha leitura no que está acontecendo no grupo ali, e eu preciso apoiar essa leitura também no contexto no qual esse grupo está acontecendo. Bom, um modo de cuidar para que os pressupostos não se sobreponham aos fenômenos é poder confrontá-los exatamente no momento em que acontecem. Isto é, se o fenômeno em consideração estiver diante de mim, eu posso confrontá-lo com a compreensão que eu estou tendo dele, a fim de que ele me indique se estou compreendendo tal como é ou não. No caso da condição de grupos
fenomenológica, isso significa ficar o mais próximo possível do que está se dando naquele momento, naquilo que a gente chamaria de aqui e agora. Cabe lembrar que aqui e agora não significa que os meus modos históricos de ser não estejam presentes em cada momento da minha existência, pelo contrário. Mas que eles estão presentes sim, e estão presentes de maneira a configurar e influenciar as interações que eu estou tendo neste momento, quando eu estou com outras pessoas. Na condição de coordenador de um grupo, e atento a estes cuidados aqui, eu posso, a qualquer momento, perguntar para os demais participantes do grupo: e aí, como é que vocês estão se sentindo? Aí, o que vocês estão pensando nesse momento? Como é que você está ouvindo ou entendendo isso que fulano te falou? Né? Porque tudo isso vai servir de guia para eu garantir que o meu entendimento está de acordo com aquilo que está efetivamente acontecendo, está de acordo com o fenômeno. Né? E com isso também o que vai se configurando é que este grupo vai aparecendo como um aí compartilhado, aí de ser aí, né, de existência. Vai se configurando como um aí compartilhado e que estamos todos, coordenador e participantes, compartilhando esse mesmo aí. Assim, a abordagem fenomenológica vai se colocar como um cuidado de permitir que os fenômenos se mostrem a partir deles mesmos e não de pressupostos sobre eles. Como eu já falei, esse mostrar-se vai depender do contexto do mostrar-se e que precisa, portanto, ser levado em conta. Isso significa, trocando em miúdos, que um grupo num hospital psiquiátrico vai ser radicalmente diferente de um grupo numa escola, que vai ser radicalmente diferente de um grupo numa outra instituição, porque o lugar em que acontece tem a ver com esse fenômeno. Sendo o grupo entendido como interação com os outros, que se reconhecem na sua singularidade, o fenômeno que aqui nos interessa, que é o poder deter-se junto às interações e consultar os envolvidos quanto ao que está acontecendo com eles no momento que está acontecendo, isso vai ser um modo de realizar esse cuidado fenomenológico com o mostrar-se dos fenômenos por si mesmos. A terapia de grupo, nessa abordagem, vai ao encontro dos modos de existir singulares de cada pessoa, tal como eles aparecem na interação com os demais. O foco desse processo, então, mesmo num hospital psiquiátrico, não é cura, não é eliminação de sintoma, mas é o crescimento pessoal enquanto liberdade para lidar com as várias situações que a vida, que sempre é compartilhada, nos impõe. E com isso, a terapia de grupo, nesse contexto, mas em tantos outros, ajuda os pacientes de diversas maneiras. Porque num contato com outros pacientes, cada um pode melhorar, pode observar a melhora dos outros, e com isso posso me tornar mais esperançoso em relação a minhas mudanças de comportamento, mudanças na minha vida. Eu frequentemente descubro em grupo que aquele sofrimento que eu acreditava que era só meu e absolutamente individual não é tão singular quanto eu imaginava. Pelo contrário, eu encontro muita gente que está no mesmo barco e isso propicia apoio mútuo. O grupo acaba virando um espaço interessante de compartilhar informações que podem ser transmitidas por um coordenador, podem ser transmitidas, no caso, pelo hospital, enfim. Também acaba virando um espaço para pedir e receber conselhos, e isso frequentemente beneficia quem recebe o conselho e o apoio, e frequentemente beneficia quem oferece o conselho, né? A sensação de sentir-me ajudando o outro, né? É algo extremamente poderoso também. Eu me descubro útil e importante para os outros, né? E por fim, o grupo acaba sendo também um espaço para desenvolvimento de habilidades sociais que às vezes eu não dispunha previamente. Posso acabar aprendendo com os outros modos de ser e agir em diferentes situações. Nesse sentido, o que o grupo possibilita é que modos de ser com os outros sejam confrontados e novos modos possam ser experimentados, de modo que todos os participantes da terapia de grupo são os responsáveis pelas transformações nos modos de ser próprios e dos demais participantes. Não é o
terapeuta que realiza essa modificação, mas são os próprios pacientes que são autores daquilo que acontece com eles. No caso de pacientes psiquiátricos internados, que é o que eu estou discutindo aqui, isso é uma experiência ainda mais forte, porque os pacientes se encontram fragilizados pela situação e na situação que os levou a serem internados. Eles estão num ambiente desconhecido, rodeados por estranhos. Aliás, a fala dos pacientes era assim: pô, tá cheio de louco em volta de mim. Estão num ambiente desconhecido, rodeados por estranhos e frequentemente submetidos a normas institucionais que eles desconhecem e não entendem. Dessa maneira, a situação de grupo possibilita que se apresentem aos demais, que conheçam os demais com quem eles estão convivendo e, nesse ambiente extremamente restritivo, possam experimentar a recuperação de alguma autonomia. Na sessão que eu vou apresentar para vocês, é isso que acontece. Tá? Eles descobrem uma possibilidade de, num ambiente hospitalar, se cuidarem, si mesmos e aos demais. Bom, vamos tentar aprofundar um pouquinho o que significa a psicopatologia nesse contexto, para ver de que maneira que o grupo propicia uma modificação em relação a isso. A psicopatologia... A psicopatologia, compreendida num contexto do design analítico, mais especificamente, surge a partir de uma consideração da existência saudável. Desse modo, o adoecimento, a restrição, é uma limitação nos modos de ser. Isso, considerando o Merleau-Ponty, por exemplo, que dizia que existir saudável vou citar ele, existir saudável é a possibilidade de realizar a natureza ontológica básica da existência, que é a liberdade e abertura em direção aos outros seres humanos e em direção a todos os outros seres encontrados. Trocando em miúdos, é poder responder aquilo que aparece, responder livremente aquilo que aparece para mim. O Binswanger, que é outro psiquiatra das áreas analíticas importante, caminha nessa mesma direção, indicando que saúde significa a liberdade que nós temos para lidar com as questões que o nosso existir nos impõe. Tem uma série de coisas que me acontecem e que não sou eu que escolho livremente ter que lidar com elas. Liberdade significa que eu posso fazer alguma coisa com aquilo que acontece comigo. E o Binswanger mesmo vai apontar que a existência saudável frequentemente alterna momentos em que se é ator na própria vida e momentos em que se é diretor da própria vida. Porém, essa liberdade existencial é uma liberdade que pode se perder. E a hora que essa liberdade é perdida, ela cede espaço ao que a gente pode chamar de modos patológicos de existência. Nesse sentido, e à luz da fenomenologia existencial, a psicopatologia é uma possibilidade intrínseca ao nosso existir. Não é algo que vem de fora. Não é algo que vem e toma a existência. É um modo possível de existência de todos nós. É uma modificação no nosso ser no mundo que acaba restringindo a nossa liberdade essencial, diminuindo-a, estreitando-a e esmagando a nossa existência por que a gente pode chamar de um projeto de mundo, por um modo de possibilidade de ser que surge como resposta à condição de ser possível, que se revela em experiências que rompem com a familiaridade do mundo. Tem algumas experiências aí que me tiram o chão. E poder existir livremente significa, tendo perdido o chão, conseguir criar alguma coisa com isso. Tem outras experiências que, ao me tirarem o chão, eu não consigo fazer algo com isso. E daí que vão entrando esses modos limitados de ser. Eu vou tentando encaixar alguma coisa onde não cabe mais. Isso quer dizer que todos nós podemos vivenciar situações que colocam em xeque a nossa existência, seja na forma de uma ameaça à nossa integridade física ou uma ameaça à nossa biografia. A gênese da psicopatologia pode ser assim compreendida. É um modo de impedir a destruição da minha existência diante da dissolução possível de um modo de ser a partir do qual a existência se reconhece sendo, ou de uma ameaça a esse poder ser. Além disso,
quanto mais simplificados e mais restritos forem os modos de ser com os quais uma dada existência se realiza, né, os modos de ser no qual uma existência se dispõe, maior será a intensidade e a força com que o modo ameaçado de existir, que se põe como única possibilidade, vai aparecer. Então, quanto menos, trocando em miúdos de novo, quanto menos modos possíveis de lidar com situações eu tenho, mais ameaçado eu fico. Tá? Quanto mais restrito eu já era, mais poderoso o poder de destruição que algumas situações da minha vida trazem. Nesse sentido, estamos falando de psicopatologia como perda da significância do mundo. E perder a significância do mundo significa perder a possibilidade de ser com os outros que compartilham os mesmos mundos comigo. É uma experiência terrível de isolamento que toca a essência da existência, tira sua liberdade e traz grande sofrimento para quem adoece e para todos à sua volta. Imerso na possibilidade existencial psicopatológica, o existente sofre e padece, né? Que é sofrer e padecer, em grego é pathos, que é de onde vem o termo psicopatologia, de onde vem doença. Né? Então a existência sofre e padece, pois perde sua liberdade e, portanto, perde a condição de ser autor da própria vida. O trabalho psicoterapêutico com um doente assim tem que ser pensado, portanto, como uma recondução do mundo isolado que ele está habitando, que o Binswanger chamava de idios cosmos, que significa um mundo próprio e particular, de volta a mundos compartilhados, que em grego se dizia koinos cosmos. Binswanger recupera isso. A internação no hospital psiquiátrico é um meio de iniciar essa passagem, pois auxilia o paciente e seus familiares a se reestruturarem no momento de crise, cuidando do paciente de maneira mais efetiva que conhecemos até hoje. Por outro lado, quando o paciente é internado, ele é lançado num mundo novo, compartilhado, que é a instituição, que imediatamente assume por ele a responsabilidade e o cuidado pelo seu existir. No contexto hospitalar, o paciente tem que dormir na hora que todo mundo vai dormir, ele tem que comer o que e quando todo mundo vai comer. Nesse hospital específico, né, com uma série de regras, por exemplo, a hora que o paciente chegava, ele era destituído dos cadarços de tênis, ele não pode ter cinto, tem uma série de itens pessoais que são removidos dele por motivos que ele não compreende, telefone celular é tirado, tá? Uma série de coisas que fazem parte da vida cotidiana são tiradas do paciente e frequentemente ele não entende por quê, tá? Mas isso tem a ver com entrar nesse novo mundo que é o mundo hospitalar e que acaba, portanto, substituindo ele no cuidar de si. Este modelo de tratamento acaba por privar o paciente da sua condição de cuidar com si mesmo, de modo que, quando deixa o hospital e retorna à convivência pública, é comum encontrar grandes dificuldades para lidar com os conflitos e retomar a vida cotidiana. Tá? Diante de situações como essa, torna-se muito frequente o retorno ao hospital para novas internações. Neste hospital específico era muito comum, o paciente passava 15, 20 dias internado, saía de alta, dava 15, 20 dias e ele voltava. Tem uma incidência muito grande. Numa experiência semelhante de recaídas e internações, tem um psicólogo que eu gosto, Walter Cautela, e ele comenta que assim, o que ele identificava nesse outro hospital psiquiátrico onde ele trabalhava, ele dizia que não se sentindo preparados para o confronto com a realidade devido a uma internação que não contempla essa perspectiva, o retorno ao hospital como volta a um refúgio passa a ser uma ou talvez a única possibilidade de sustentação existencial do paciente. Bom, nesse sentido, o que a atitude hospitalar propicia é um modo de ser com os outros, que é o que o Heidegger descreve por preocupação substitutiva. Não sei se vocês já viram, se melhor eu citar o que o Heidegger diz. Citar. O Heidegger, em Ser e Tempo, vai descrever dois modos extremos, né, de ser com os outros, um que ele chama de solicitude libertadora, que devolve o outro para o cuidado de si mesmo, e tem a preocupação substitutiva,
que é o que eu estou dizendo que o hospital faz, e que o Heidegger diz o seguinte, escreve ela dessa maneira: esse tipo de cuidado com o outro pode, por assim dizer, retirar o cuidado do outro e tomar-lhe o lugar nas suas ocupações, substituindo-o. Essa preocupação assume a ocupação que o outro deve realizar. O outro, é deslocado da sua posição, retraindo-se, para posteriormente assumir a ocupação como algo disponível e já pronto, ou então se dispensar totalmente dela. Nessa preocupação, o outro pode tornar-se dependente e dominado, mesmo que esse domínio seja silencioso e permaneça encoberto por dominado. No polo oposto desse modo de cuidado está a solicitude libertadora, que devolve ao outro a sua responsabilidade por ser. A terapia de grupo que eu vou começar a apresentar para vocês agora, essa sessão da terapia de grupo, revela-se como um modo de potencialização da capacidade dos pacientes internados de exercerem a solicitude libertadora um com os outros e assumindo um cuidado com si mesmo e com os demais, e de alguma forma recuperando, ainda que momentaneamente, a singularidade e a autonomia que a crise psicopatológica e a internação suprimem. Então vamos à sessão. Tá super resumido isso daqui, tá? Não dava para narrar a sessão inteira de 1h30. Vamos ver se dá para entender o que acontece aqui. Bom, então eu convido os pacientes da enfermaria para participarem do grupo. Vou passando de quarto em quarto, vamos lá, terapia de grupo. Alguns destes pacientes nesse dia já estavam na expectativa porque eles tinham participado da terapia de grupo na semana anterior. Então, eu devo frisar, acho que eu já falei, é um hospital de alta rotatividade, né? Então nunca acontecia de ter 2 grupos seguidos com os mesmos participantes. Sempre tinha gente nova, tinha gente que tinha saído, então uma rotatividade muito grande. Convido todos, nós nos reunimos num pátio dentro do hospital, sentados num banco de jardim arrumado em círculo. É um hospital bem bonito, assim, ele tem a parte de enfermaria que é fechada, mas tem uns pátios abertos, gramados, um lugar bem gostoso, e é para lá que a gente foi, né? E considerando que os pacientes passam a maior parte do tempo trancados na enfermaria, que tem 25 leitos, quando eles têm a oportunidade para sair de lá, eles vão, né? Essa enfermaria da qual estou falando, ela tem 2 andares. No andar de baixo ficam os quartos, são divididos em duplas de pacientes, e no andar de cima fica uma sala de TV e uma outra sala do lado que tem sofás. Frequentemente é nesse espaço que a gente realiza os grupos, a não ser que esteja sol, que esteja um ambiente, um clima gostoso, e daí eles pedem para ir para fora. Estamos lá fora, então, estamos no pátio, só que perto de onde nós estávamos, estava acontecendo um outro grupo, de uma outra enfermaria. Esse hospital tem aula particular e tem a ala do SUS, e nesse momento o pessoal do SUS estava numa oficina de musicoterapia, e eles estavam trabalhando com instrumentos de percussão, tá? Tipo um sambão rolando do lado. E daí a gente começa a sessão, então meu grupo começa a sessão, e esse barulho dificultava muito que a gente se ouvisse. Mesmo assim começando, eu me apresento como coordenador do grupo e proponho para eles o seguinte, eu digo literalmente isso daqui: nós estamos aqui para olharmos para como nós nos relacionamos com os demais. Mas antes eu gostaria que vocês se apresentassem. Este grupo específico estava composto por 11 participantes, eu e mais uma co-coordenadora que era funcionária do hospital. Também tinha conosco um enfermeiro, que é algo que sempre acontece quando saímos da enfermaria, porque tem um risco aí constante de que pacientes fujam do hospital. Em geral, os enfermeiros que acompanham, é visível assim que eles participam do grupo, né? Eles vão ouvindo, eles vão se posicionando em relação ao que está acontecendo, mas eles não falam e não interagem como se não estivessem ali. Então, depois da minha consigna, a primeira paciente a falar apresenta-se dizendo que
vai dar certo. A primeira paciente a falar apresenta-se dizendo que ela está ali internada porque o marido dela é bipolar. Ela se casou com ele, como ele era bipolar, agora ela tem depressão. Como ela não aguentava a pressão em casa e a pressão no trabalho, ela pediu demissão. E daí a vida se desorganizou de vez, então ela veio para o hospital voluntariamente, internou-se voluntariamente, para descansar e para se aliviar do peso da vida. E está ali para ela, está ajudando muito. Nesse momento eu imediatamente respondo a ela: interessante, você veio se reestruturar longe da pressão da vida. Isso daqui, essa interação rápida, tem a ver com uma proposta do Irving Yalom, que seria a referência mais próxima que a gente tem de uma abordagem fenomenológica de terapia de grupo. E ele sugere que em grupos de alta rotatividade como esse, você não vai criando, não dá tempo de criar liga entre os participantes, que o coordenador de grupos tem que ativar muito, né, a relação entre as pessoas que estão presentes ali. Então, eu digo isso para ela, ela termina a fala, em seguida vem um rapaz de 20 anos, e ele conta que está internado ali, 21 anos ele conta que está internado ali porque ele teve uma briga feia com a sua mãe, né? Conta detalhes da briga que ele teve com a mãe e eu devolvo para ele: olha, parece que também é uma situação aí de muita pressão, né? E ao que ele responde: não estava aguentando a pressão em casa, mas acabaram me colocando aqui. O interessante nesse grupo e nos outros grupos coordenados lá é que os pacientes se respeitam muito e todos eles esperam o outro terminar de falar para que o próximo comece, né? O que, olhando de fora, vindo de fora, é interessantíssimo, porque eles passam a semana inteira juntos, né? Estão todos lá dentro, 24 horas por dia. Mas ainda assim, o grupo de terapia acaba sendo para eles um espaço privilegiado de eles contarem quem eles são para os demais. Para se conhecerem, para poderem compartilhar um pouco do sofrimento que motivou a procura. Na sequência desse rapaz, vem uma mulher de 40 e poucos anos que começa a falar. Só que ela fala muito baixo, né? E falando baixo, com o samba rolando do lado, de fato foi ficando muito difícil de escutar o que ela tinha para falar. Então, nesse momento, uma outra moça de 30 e poucos, ela intervém e ela fala assim: olha, não está dando para ouvir por causa do barulho, vamos mudar de lugar. Nesse momento, começa um intenso debate entre os participantes: ficamos aqui ou vamos para um outro lugar? Né? Deixo eles discutindo um pouco, e daí em algum momento eu interrompo e devolvo para eles a pergunta: e aí, o que vocês acham? A gente fica aqui ou a gente vai para um outro lugar? E se formos para um outro lugar, para onde é que nós vamos? Essa situação aqui, que parecia banal na hora que aconteceu, depois que o grupo termina, que é o momento em que dá para pensar mais claramente sobre o que aconteceu, revela, né, essa situação que eu estou contando para vocês, que é uma tomada de decisão banal, né, que diz respeito a onde é que nós vamos nos encontrar, mas que é o hospital que determina onde é que se encontra, no fim das contas, né? Então essa situaçãozinha já acabou sendo uma situação importantíssima para eles decidirem onde é que eles ficariam para a terapia de grupo, né? Então, de uma certa forma, antecipando aí essas análises posteriores, o que aconteceu aqui foi algo crucial para a existência deles nesse momento, né? Porque eles se descobriram confrontados com a possibilidade de decidir se eles continuariam ali mesmo ou se eles iriam para um outro lugar. O que convoca cada paciente a tomar uma decisão por si mesmo, né? Uma decisão que envolve os demais, numa instituição que é formada e que tem como jeito de ser exatamente escolher tudo pelos seus pacientes, nesse sentido substituindo-os no cuidado de si. Eles puderam, então, nessa pequena situação de decisão de onde é que nós vamos ficar, experimentar uma situação de responsabilidade pelo próprio cuidado numa instituição que os priva de autonomia. Depois, então, dessa discussão e de eu perguntar para eles o que a gente faz, teve mais um debate rapidamente e nós decidimos, então, ir para um outro pátio, do outro lado do jardim, né? É um trânsito trabalhoso para chegar até lá, porque é um grupo relativamente grande, tem um enfermeiro acompanhando. E depois eu fui descobrir
que esse lugar para onde eles decidiram ir, onde nós decidimos ir, é o principal ponto de fuga do hospital. É um lugar que você tem uma escada que desce, assim, um muro um pouquinho mais baixo, né? Então é muito fácil para eles, descendo a escada, pular para fora. Mas, apesar disso, chegamos lá no outro lugar que eles determinaram. A moça que falava abaixo retoma a palavra de onde ela parou. E ela diz: eu sempre me dediquei muito a tudo na minha vida, só que eu não pensava muito em mim mesmo. E com isso eu acabei desenvolvendo uma depressão. Eu parei de fumar, o que piorou muito. Fumava um maço por dia. Essa fala dela, referida à sua vida cotidiana, também é indicativa de como ela se sente no hospital. Eu vou poder entender depois. Ela não está, como nenhum dos pacientes que está numa situação de internação, ele não está pensando nele mesmo, ele não está podendo se cuidar. Porque o que o hospital psiquiátrico faz é isso, cuida do paciente por ele. Substituída no cuidado, ela não precisa se preocupar consigo mesma. Bom, seria essa fala, que apresenta a vivência dessa paciente em internação, representativa da experiência dos demais? Mas nisso, aparece um outro cara no grupo que chega atrasado, um rapaz, chega falando alto, ele é convidado a se sentar. Senta, outra pessoa começa a falar, uma outra mulher de 30 e poucos anos, ela começa a se apresentar e ela fala aceleradamente: sou funcionária pública, eu fazia faculdade de letras, às vezes eu fico muito acelerada, falo muito, é perigoso porque eu começo a conversar com os homens na rua e nem percebo, e pode ser até um estuprador e eu estou acelerado, eu fico mais atraente, eu fico mais atraída. Eu me arrumava muito para ir para o trabalho, mas eu sou evangélica, eu não bebo, eu não fumo, eu quero casar virgem, então melhor eu ficar aqui. Ontem mesmo eu estava aqui na enfermaria, eu peguei na mão de um menino e vieram me falar que eu não posso ter contato físico. Devem ter anotado isso no meu prontuário, mas aqui eu fico muito largado, eu não me arrumo, eu que gostava tanto de me arrumar, aqui eu não posso pintar unha, isso é muito ruim porque a minha mãe é esteticista, ela se preocupa, eu me preocupo, todo mundo se preocupa com como a nossa aparência é. Né? Falar isso mais rápido do que eu acabei de falar para vocês. Mas essa fala dela, e eu fiz questão de citar porque assim, se a gente sai de um contexto fenomenológico, né, e parte para interpretações prévias de uma fala de um paciente psiquiátrico, isso aqui tudo que ela falou poderia ser imediatamente interpretado ou mesmo desconsiderado como fala acelerada, como discurso psicótico. Né? Mas não, o que ela está falando aqui é algo que tem tudo a ver com o tema desta sessão, porque tem tudo a ver com a experiência dos pacientes psiquiátricos ali, e que nesta sessão específica vai ser um dos temas, que é exatamente o descuido consigo mesmo, né, enquanto modo de cuidar de si mesmo. A sessão segue com mais pacientes contando as suas histórias de vida, alguns até se apresentam do ponto de vista do quadro psicopatológico, mas muito rapidamente a discussão e a apresentação recai na experiência de vida deles. E os demais pacientes ouvem tudo muito atentamente e zelam para que todos tenham a oportunidade de se apresentar. Eu já fui repreendido algumas vezes por pacientes lá, porque eu tentava já pular de assunto e tal, e eles falavam: não, fulano ainda não falou, né? Ciclano ainda quer se apresentar. Bom, num determinado momento dessa sessão, aquele rapaz que chegou no meio do grupo e foi convidado para sentar, resolve contar a história dele, e de cara ele conta assim: eu fui vítima de bullying. Diz que desde criança ele sofre muito com isso, ele atribui o bullying que ele diz ter sofrido ao fato de ser obeso, feio e homossexual. Do outro lado do grupo, aquela participante, uma outra participante pergunta: mas o que é bullying? E daí esse cara responde para ela: olha, bullying é quando uma criança é vítima de violência na escola. Aí, outro paciente começa a contar que então ele foi vítima de bullying, só que na faculdade. Uma outra paciente começa a contar que a filha veio falar: mãe, estão fazendo bullying comigo, ela não sabia muito bem o que era. E daí a gente acaba entrando no tema bullying. E de algum jeito o assunto se desenvolve aí para que a gente considere bullying como uma situação aí em que eu não me sinto, isso é declarado, aceito
pelo outro da forma que eu sou. Né? E daí o pessoal retoma essa interpretação e começa exatamente a discutir situações na vida vivida em que se sentiram discriminados, assim, no trabalho, na família e mesmo dentro do hospital psiquiátrico. Aquela funcionária pública acelerada continuou conversando sem parar com a pessoa que estava do lado dela. E daí, como estava todo mundo contando histórias de, entre aspas, bullying aqui, em algum momento, uma mulher que estava do outro lado do grupo, era uma roda, estava do outro lado do grupo, ela pega e confronta essa mulher, que não parava de falar, e diz para ela o seguinte: ué, você não para não cansa de falar tanto? Né? Porque ela estava falando de fato sem parar, cochichando com a pessoa do lado. Né? E nisso, essa mulher responde para ela: eu canso, mas é só depois, porque enquanto eu falo, eu nem percebo. Tem coisas que eu falo que normalmente eu nem falaria, e eu preciso perceber quando eu estou falando demais. E daí eu pergunto para ela: você acha que é possível que aqui, como grupo, nós te ajudemos a se perceber? E daí um homem idoso, que permaneceu silencioso até aquele momento, aqui a gente já tem 1 hora e tanto de grupo, ele fala para essa mulher: se a gente fizer a mesma coisa com você, você percebe. Ontem eu fiquei falando com você do jeito que você fala, rápido e bastante, até que você parou de falar. E daí nesse momento ela se lembra do episódio e concorda. Em seguida, ela propõe que a gente ouvisse as histórias de quem ainda não tinha falado. Tinha gente que não tinha falado ainda. Mais alguns pacientes se apresentaram e discutimos algumas questões relativas a tratamentos psiquiátricos. Nos minutos finais, agora eu estou encerrando. Nos minutos finais, outra paciente retoma a palavra e diz que se sente bem quando ela se sente ouvida pelos outros. E eu pergunto a ela: você está dizendo que se sentir ouvida é algo que pode te ajudar? E ela responde que sim. E eu proponho, então: você não quer pedir isso para essas pessoas que estão aqui com você, com quem você vai passar pelo menos a próxima semana? E ela, meio sem jeito, fala para os outros: eu quero ouvir e eu quero ser ouvida quando nós conversamos. E nisso, aquele senhor que permaneceu boa parte do tempo silencioso, que daí fala para a mulher que falou com ela como ela, né? Ele aparece e diz o seguinte: eu também tento agir com os outros do jeito que eu quero que eles sejam comigo. Com isso, tem mais uma rápida discussão em relação a como nós podemos nos cuidar entre nós, né? E daí eu anuncio que nós estamos terminando e proponho que cada um compartilhe como é que está saindo desse grupo. Aí primeiro a falar é esse senhor. E ele diz que esta discussão permitiu que ele compreendesse que o assédio moral que ele sofria no trabalho de seus chefes também é uma forma de violência, mas escondida da hierarquia. Aí outros pacientes retomam histórias de violência que eles sofreram, enfim, e a gente encerra a sessão inteirinha. Né? Eu acho assim, o que tem de fenomenológico neste relato é exatamente pelo menos é o que eu gostaria que tivesse de fenomenológico aqui, é o esforço de deixar que o grupo acontecesse de acordo com as necessidades dele naquele momento. Né? Então, assim, até no momento que eu fui contando para vocês dessa sessão, eu já trago meio analisada. Né? Já conto qual que é a questão do cuidar de si, já conto a importância que tem de um lugar para o outro. Tá? Mas na hora não tem como ter essa clareza. Né? E exatamente porque não tem como ter essa clareza, é necessário poder o tempo inteiro ir confrontando esses pacientes para saber como é que eles estão situados em relação a isso que está acontecendo, o que eles estão fazendo com isso que está acontecendo, e de uma certa forma deixar tudo isso que tem que acontecer. Né? Porque é na medida que vai acontecendo que eu, ou um coordenador de grupo fenomenológico, pode ir se dando conta daquilo que está acontecendo, né? Daquilo que é o fenômeno diante de si. E não trazer para o grupo um entendimento prévio de o que o grupo deve ser e como ele deve ocorrer para que eu possa considerar ele como um grupo terapêutico. Tá? Não sei se deu para perceber, eu arrumei ele, mas é um grupo aparentemente bastante desarranjado, né? Começa falando de uma coisa, vai falar de outra, daí volta para outra e tal. Mas isso tem a ver exatamente com o próprio movimento do grupo. É isso, gente. Muito obrigado.